Pare de reclamar e concentre-se nas coisas boas. Um método simples e eficaz para se afastar da negatividade e adotar uma postura positiva. Parte 4. Competência inconsciente. Capítulo 7. Mestria. Faça tudo sem reclamar. Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Há diversas espécies de peixes, conhecidas como peixe cego das cavernas. A maioria pode ser encontrada nos Estados Unidos, numa região de cavernas calcárias no delta do Mississippi. O peixe cego das cavernas cresce até uns 12 centímetros de comprimento e tem pouca ou nenhuma pigmentação. Além da falta de pigmentação, essas espécies não têm olhos, com exceção de uma. Os cientistas supõem que há muito tempo esses peixes podem ter sido aprisionados em cavidades por causa de deslocamentos de terra ou de correntes, e adotaram as cavernas como seu habitat. Completamente cercados pela escuridão e incapazes de ver, eles se adaptaram ao meio ambiente e prosperaram na absoluta escuridão. Após gerações e gerações, a pigmentação existente para proteger a pele do sol foi abandonada por ter se tornado desnecessária. Do mesmo modo, as novas gerações começaram a despontar sem olhos. Sem luz alguma e sem habilidade de enxergar, seu corpo se adaptou ao meio e parou de produzir pigmentação e olhos. Depois de atravessar os meses necessários para se tornar uma pessoa sem reclamações, você descobrirá que mudou. Como os peixes cegos, você deixará para trás o que não é mais necessário e perceberá que sua mente não produz mais o dilúvio de pensamentos infelizes com os quais você convivia. Por não dizê-los, você não tem onde colocar esses pensamentos e, assim, a fábrica de reclamações deixa de funcionar. Você fechou a torneira e o poço secou. Ao mudar suas palavras, reformulou sua maneira de pensar. Isso se transformou agora numa competência, não reclama, inconsciente, não percebe. O resultado é que você virou uma pessoa diferente, uma pessoa mais feliz. No estágio da competência inconsciente, o pós 21 dias sem reclamações, seus pensamentos estão exatamente onde você quer que eles estejam, e você começa a notar que não é o único a se encontrar mais feliz. As pessoas à sua volta também parecem mais felizes. Você está atraindo pessoas alto astral e sua natureza positiva inspira quem está por perto a atingir patamares mentais e emocionais ainda mais elevados. Parafraseando Gandhi, você se tornou a transformação que gostaria de ver no mundo. Quando alguma coisa dá certo, sua reação automática é: tinha que ser assim. E, quando um problema se apresenta, você não gasta energia falando do assunto com ninguém. Em vez disso, começa a procurar pelas bênçãos na situação. E, ao procurar, você encontra. Você também vai perceber que se sente desconfortável quando alguém começa a se queixar ao seu lado. É como se um cheiro desagradável se infiltrasse no ambiente. Por ter passado tanto tempo evitando a reclamação, ouvir outra pessoa se lamuriando soa como uma profanação do seu silêncio sagrado. Mas você não deixará seu desconforto transparecer, simplesmente observará, sem criticar nem reclamar. Como a pessoa não terá abertura para justificar seu comportamento, o mais provável é que pare rapidamente. Você se sentirá grato por pequenas coisas, até por aquelas nas quais nem prestava atenção. Ao se tornar um competente inconsciente, você passará a encarar a vida com apreciação. Continuará a desejar coisas para si, o que é ótimo, mas, com sua recém-descoberta energia positiva, poderá fixar na mente a imagem do que deseja, sabendo que, até enquanto fala, o que você sonha se move na sua direção. Sua situação financeira poderá melhorar também. O dinheiro em si não tem valor, são folhas de papel e moedas que representam valor. Ao começar a valorizar mais a si mesmo e ao mundo em que vive, você vibrará num padrão que atrairá maiores benefícios financeiros. Pessoas vão querer lhe dar coisas pelas quais você costumava pagar. Conheço um homem que recebe uma série de serviços de graça, simplesmente porque as pessoas que o atendem gostam dele e desejam demonstrar sua admiração. O mesmo pode acontecer com você. O segredo é se sentir grato por tudo de bom que lhe acontece.
Se alguém abrir a porta para você ou oferecer-se para carregar sua sacola de compras, considere uma grande bênção do universo, pois assim estará atraindo outras coisas boas. Pessoas felizes e positivas são mais agradáveis de se conviver. Agora que você se tornou uma delas, terá mais chance de obter um aumento de salário ou de conseguir um emprego mais estável. No trabalho, somos remunerados pela habilidade que demonstramos na execução de determinadas tarefas. Nosso nível de competência costuma ditar, em grande parte, o valor de nosso salário. Mas uma pessoa que ilumina um ambiente de trabalho com boa vontade e alegria vale seu peso em ouro. Sua atitude, a expressão de seus pensamentos, influencia o modo como os outros se relacionam com você. Todos nós desejamos estar perto de quem é capaz de transformar o cotidiano em algo extraordinário. E são essas pessoas que têm mais chances de serem promovidas um dia. Um dos grandes benefícios de parar de reclamar é o impacto que você vai produzir na sua família, tanto no presente quanto no futuro. Para o bem ou para o mal, tendemos a ser um modelo para quem está à nossa volta. Como já vimos, buscamos entrar em sintonia com as outras pessoas, principalmente aquelas que representam autoridade, como os nossos pais. Lembro-me de meu pai na cozinha. Sempre que ele cozinhava, jogava um pano de prato sobre o ombro esquerdo. O pano ficava pendurado ali, para o caso de ele precisar retirar uma travessa do forno ou simplesmente limpar as mãos. Hoje em dia, quando estou na cozinha, também ando com um pano de prato sobre o ombro esquerdo, exatamente como meu pai fazia. Talvez meu pai tenha visto o pai dele fazer a mesma coisa. Tudo o que sei é que aprendi isso com ele. Ele nunca me deu instruções nesse sentido, mas seu comportamento apontou nessa direção. Tenho certeza de que, independentemente das minhas intenções, estou transmitindo lições para Lia o tempo inteiro. Percebi que, antes de adotarmos o estilo de vida sem reclamações, eu estava ensinando a Lia que o jantar era o momento de resmungar e falar mal da vida alheia. Eu estava lhe apresentando um modelo de como agir. Sinto-me grato porque agora, à mesa do jantar, só falamos de bênçãos e de visões animadoras. É o que desejo transmitir para minha filha, de modo que ela, por sua vez, também sirva de modelo para seus filhos e, depois deles, seus netos. Desejo que nosso tempo em família seja alegre e feliz, e não desperdiçado com reclamações sobre o que deu errado naquele dia. Estou convencido de que nossa vida está melhor por não estarmos procurando, e com isso encontrando, pontos negativos só para termos o que falar à mesa. Ao se transformar numa pessoa que não reclama, você atrai mais daquilo que deseja, com menos esforço. Você se lembra da mulher da minha igreja que apresentou uma lista de reclamações? Depois de examinar um par dessas listas, percebi que ela continuaria achando defeito em tudo, por mais que eu tentasse agradá-la. Mesmo sem intenção, desenvolvi uma forte resistência mental a qualquer coisa que ela me pedia e passei a nutrir ressentimentos porque nada parecia satisfazê-la. As ideias que ela me deu, inclusive as boas, foram deixadas de lado, pois eu achava que só trariam mais queixas e críticas. Como me recusei a conversar sobre o que ela considerava nossas falhas, ela parou de me apresentar suas listas de queixas. E o mais engraçado é que, pouco a pouco, começamos a adotar quase todas as suas sugestões, não por causa de suas reclamações, mas porque ela tinha parado de reclamar. Programamos as mudanças porque consideramos que elas tinham uma razão de ser. Mas essa decisão foi adiada por muito tempo, porque nos sentíamos atacados e reagíamos ignorando suas reivindicações. Você é agora uma pessoa mais positiva, que fala sobre o que deseja e não fica resmungando sobre o que não deseja. As pessoas vão querer trabalhar com você e para você, e você obterá grandes conquistas e receberá mais do que jamais sonhou. Dê tempo ao tempo, fique atento e acontecerá. Mas como vou lutar pelas questões sociais que me mobilizam? Costumam me perguntar: como posso promover uma transformação positiva se eu não reclamar? Como eu disse anteriormente, as mudanças começam com a insatisfação, ou seja, quando alguém como você enxerga a diferença entre o que é e o que pode ser. A insatisfação é apenas o início, não pode ser o fim. Ao reclamar de uma situação, você poderá atrair outros que compartilham suas dores, mas não será capaz de fazer muito. Mas, se conseguir mostrar o que acontecerá quando os obstáculos forem superados,
A ponte construída e o problema resolvido poderá inspirar as pessoas a buscar uma mudança positiva. Ao parar de reclamar, você perceberá que sentirá menos medo e menos raiva. Raiva é o medo dirigido para fora, e, por não ser mais uma pessoa que vive com medo, você atrairá menos pessoas raivosas e medrosas para a sua vida. No livro O Coração da Alma, o popular escritor Gary Zukav escreveu: "A reclamação é uma forma de manipulação. Tenho um amigo que é pastor numa outra igreja. O Conselho dos Notáveis lhe enviou um consultor para ajudar sua paróquia a crescer. Procure uma coisa que inspire medo em seus fiéis", disse o consultor. "Faça com que fiquem zangados, vão reclamar da situação com outras pessoas. Isso fará com que se unam e atrairá mais gente para a igreja." Essa abordagem pareceu desleal ao meu amigo, que desejava ajudar as pessoas, não incitar uma multidão. Ele procurou um de seus colegas pastores e lhe perguntou como tinha funcionado a tal técnica de provocar medo e raiva. "Muito bem", disse o colega, "trouxe um monte de gente nova. O problema é que há um monte de gente com medo e raiva, gente que reclama o tempo todo, e agora tenho que lidar com isso." Meu amigo deixou o posto de pastor dessa igreja e assumiu a função de capelão no hospital. Está vivendo de acordo com seus princípios e se sente bastante feliz. Outra noite, minha família e eu estávamos assistindo na televisão ao clássico O Vendedor de Ilusões, estrelado por Robert Preston. Ele interpreta o professor Harold Hill, um vendedor inescrupuloso, de fala rápida, que negocia instrumentos musicais. Ao chegar em River City, Iowa, Hill pergunta a um velho amigo encarnado pelo ator Buddy Hackett se existe alguma coisa naquela cidade que ele possa usar para causar mal-estar. O amigo comenta sobre a primeira mesa de sinuca da cidade, que tinha acabado de chegar. E Hill começa a assustar os moradores, denunciando a corrupção moral decorrente do jogo de sinuca. Naturalmente, a solução para a corrupção moral e a histeria em massa representadas pela mesa de sinuca é levar todos os jovens a formarem uma banda. E o professor está ali para salvar a pátria e vender instrumentos musicais e uniformes para todos. Ele alimenta o fogo das reclamações para manipular os habitantes da pequena cidade e tirar proveito. Zukav está certo. A reclamação é uma manipulação da sua energia, e agora que você se tornou uma pessoa sem reclamações, perceberá quando alguém estiver usando palavras negativas para tentar manipulá-lo. Então você será capaz de criar barreiras saudáveis para se proteger. Quando ouvir essa conversa, saberá que é reclamação, com R maiúsculo, que vem depois de P, que quer dizer problema. Alguns argumentam, mas há psiquiatras que acreditam que a reclamação é algo saudável. Como eu disse, faz sentido reclamar ocasionalmente para exprimir pesar, dor ou descontentamento. E falar sobre esses sentimentos com alguém que pode ajudá-lo é saudável, desde que seja feito de modo a obter o que você deseja no futuro, e não como uma forma de atacar alguém por causa do passado. Conversar com um psicólogo ou um terapeuta sobre situações difíceis de sua vida com o objetivo de superá-las pode ser saudável. Um bom psicólogo pode dar significado a esses incidentes e fornecer esperança e paradigmas construtivos para uma vida melhor. Entretanto, reclamar para um amigo, desabafar, como costumamos dizer, pode ser uma desculpa para a negatividade descontrolada, o que atrai ainda mais problemas. Sem falar no que nos traz alianças com pessoas negativas, com quem entramos em sintonia. Há momentos em que cada um de nós precisa parar e analisar o que está acontecendo em nossa vida, para poder lidar melhor com uma determinada situação. Analisar não é a mesma coisa que reclamar. Analisar é compartilhar seus sentimentos sobre algo que aconteceu. Se o chefe grita com você, pode ser bom conversar com seu cônjuge sobre a experiência e dividir seus sentimentos. "Fiquei surpreso e triste quando ele gritou", é algo que você poderia dizer. Ao analisar uma experiência, procure ter certeza de que o que você diz está focado em seus sentimentos e não na história. Empregue palavras como zangado, triste, satisfeito, feliz, furioso, amedrontado, alegre. Fico zangado quando você faz aquilo. Expressa a sua experiência e é uma forma de analisar a situação. Seus sentimentos são os melhores indicadores para dizer se você está vivendo em comunhão com seu eu mais profundo.
Conversar sobre o que se sente, sem relatar todos os antecedentes e o drama do ele disse, ela disse, pode ser uma experiência saudável. Mesmo com um terapeuta, é importante não se demorar excessivamente na dor de determinada experiência. Um estudo psicológico concluiu que falar sobre sintomas neuróticos pode intensificá-los. Um bom terapeuta sabe quanto tempo e energia devem ser dedicados ao passado e como ajudá-lo a utilizar o que aconteceu para criar um futuro melhor. E agora você está no banco do motorista, pronto para rumar em direção ao futuro que sempre sonhou criar. Mais do que isso, falando apenas sobre o que deseja, você conseguirá alcançar em pouco tempo objetivos que julgava ainda estarem muito distantes. Na peça Fiction, um dos personagens de Steve Dietz observa: os escritores não gostam de escrever, gostam de ter escrito. Da mesma maneira, as pessoas não gostam de mudar, mas de ter mudado. No entanto, você investiu tempo e se esforçou para deixar de reclamar. Trocou a pulseira de braço inúmeras vezes e recomeçou de novo e de novo. Você se tornou outra pessoa, você mudou. Olive Wendell Holmes disse: uma mente expandida por uma nova ideia jamais volta a se encolher até sua dimensão original. Você chegou lá. Se você ainda não completou 21 dias consecutivos sem reclamações, deixe que este capítulo sirva como uma prévia do que está por vir. Você também pode conseguir.